Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diário do TST. Eu sou o Gustavo Bank, técnico em segurança do trabalho, consultor de SGI e auditor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança. O propósito desse canal, o propósito que eu desenvolvo esse canal, é para ajudar você a entender de maneira mais fácil e simples a aplicação de normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente onde você está atuando, seja como um profissional da área de gestão ou um técnico de segurança, aplicando normas, procedimentos, requisitos legais, seja você um empresário, um empreendedor querendo gerar melhorias para o seu negócio. E hoje eu quero conversar com você sobre o começo, o início da implantação de um sistema de gestão. Dar detalhes para você de como iniciar este trabalho, pensando que gestão e sistemas de gestão são para trazer resultados significativos para a sua empresa, ou seja, uma melhoria contínua. Então vamos lá, entender um pouquinho desse início desse processo para que você possa aplicar no seu dia a dia. Muito bem. Quando vamos entender como vamos aplicar um sistema de gestão, ou vamos implantar um sistema de gestão, tudo tem um começo. E aqui é justamente, como eu falei no comecinho do vídeo, entender qual que é esse início desse processo de implantação de sistemas de gestão. E aqui eu vou trazer para vocês uma ferramenta, você possa explicar como essa ferramenta funciona para que você possa aplicar no seu dia a dia e assim você começar a entender como que a sua empresa funciona e ver onde que você pode melhorar. Sempre quando falamos em implantação de um sistema de gestão, ou mudando um pouquinho a palavra de sistemas de gestão, mas olhando para a nossa organização e entendendo como ela funciona e quais são os pontos falhos dela, a gente não pode simplesmente olhar para ela e dizer, olha, precisa melhorar aqui, precisa melhorar lá e simplesmente trazer isso. Não, é aconselhável que você tenha uma sistemática este para este entendimento e para poder gerar essa melhoria. Como é que eu faço isso? Através do mapeamento de processo. Palavrinha bonita para você explicar o, ou exemplificar o entendimento da organização. Para que a organização funciona e como que a organização funciona. Quando a gente fala em mapeamento de processo, a gente está pensando em fluxo, em começo, meio e fim da sua organização. Então, isso que é importante você entender, e é aí que começa toda a organização, que começa toda a empresa e começa o entendimento disso. Qual é o começo da sua organização? Onde que ela começa? Onde que o processo, a empresa se inicia? Qual é o meio dela? Como é que eu realizo essas atividades? E qual que é o objetivo final? Qual que é a minha meta quando eu termino todas as minhas atividades? Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma informação, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa. Mas quando a gente fala em organização, quando a gente fala em empresa, nós estamos falando em fluxo. Para começar, eu vou trazer para vocês uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar e que ajuda muito a entender os processos dentro da organização. E aí, neste meio tempo, eu já vou explicar para vocês o que é processo. E basicamente, são entradas que são transformadas em saídas dentro de uma série de atividades. Basicamente é isso. Já falei isso em vários vídeos também, né? Então, recapitulando, são as entradas que são transformadas em saídas dentro de um rol de atividades. Obrigatoriamente eu tenho que ter transformação, porque o processo, a base do processo é justamente essa. Você transformar algo que estava de uma situação para uma situação diferente. Exemplo disso, eu vou pegar uma material, uma caneta totalmente desmontada. Então, os materiais da caneta montadas são as minhas entradas. A própria montagem da caneta é o processo, o qual vai se transformar numa caneta já montada. Então, notem, uma coisa muito simples. Eu tenho pedaços
que são transformados e depois eu tenho um produto propriamente dito lá na frente. Pensando nisso, vamos melhorar e aprimorar este conceito. Como? Através desta ferramentazinha muito simples e muito boa de ser utilizada, que é o diagrama de tartaruga. Veja bem, olha só, eu tenho as minhas entradas, tenho o processo, a relação das atividades dentro do meu processo, que são transformadas em saídas, aquilo que eu estava explicando para vocês. Vamos melhorar isso, como eu falei, vamos aprimorar isso. Dentro deste processo, eu preciso ter quem? Eu preciso ter recursos, eu preciso ter o como e eu preciso de indicadores. Vamos explicar cada uma dessas etapas para depois a gente dar um passo à frente. Quais são as minhas entradas? Imagine o seu processo, qualquer coisa, uma gestão de segurança do trabalho, um processo comercial, um processo produtivo. As entradas vão ser todas as informações, todos os produtos, tudo aquilo que eu preciso para aquele processo, para aquela atividade seja desenvolvida. Então, se eu tenho uma estação de tratamento de água, a minha entrada vai ser a água contaminada, vai ser a água suja dentro da minha estação de dentro dessa estação de tratamento de água. Entradas são todas essas questões, não só materiais, mas também como questões de informação. Então, se eu tenho lá o meu pedido de compras do meu cliente, ele é uma entrada, de repente, para o planejamento e controle da produção. Isso é importante entender, que não são só materiais, mas sim informações também, dados também. Também isso também é considerado como, como entrada. E é esse o momento que você começa a registrar isso. Vamos voltar um pouquinho e aí já começar a colocar isso em prática. Você pode fazer no desenvolver desse vídeo. Pega o seu processo, o que que você vai chamar, o que você vai querer analisar? Processo comercial. Então, faça uma relação de todas as atividades deste processo comercial. Quais são as atividades envolvidas nesse processo comercial? Pega uma folha, A3, folha qualquer, ou mesmo no computador, daquilo que for mais fácil para você, escreve lá o processo, coloca título lá, processo comercial, e descreva todas as atividades que são realizadas dentro do processo. Então, esse é o primeiro passo. Quais são as atividades que são e depois você vai anotar, como a gente estava conversando, quais são as entradas desse processo. O que que eu preciso para que esse processo comece a funcionar? Esse é um primeiro ponto. Feito isso, o que que vamos ter de saída? Então, tive as minhas relacionei as minhas entradas, relacionei as minhas atividades. Depois que essas atividades foram concluídas, quais são as saídas deste processo? Falando em transformação, o que foi transformado e foi transformado em quê? E aí você vai relacionar todas estas transformações, todas essas saídas. Feito isso, você vai começar a analisar o seu processo com relação ao quem, não quem pessoa, Gustavo, João, Maria, mas sim a função que você precisa para realizar estas atividades. Qual é o perfil de profissional que você precisa para realizar essas atividades? E aí vem a descrição da função. Então, com base nas suas atividades, você vai extrair o profissional, a função para realizar aquela determinada atividade. Bom, definir o profissional, definir quais vão ser as funções para aquele processo. Eu vou olhar para os recursos, ou seja, o que eu preciso para que esse processo seja executado, para que ele aconteça. E aqui eu vou pensar em ferramentas, vou pensar em mobiliário, vou pensar em estrutura física, prédio, piso, enfim, tudo aquilo que é recurso para que o processo aconteça. Muito importante você relacionar tudo isso também. Ferramenta manual. Que tipo de ferramenta manual vou utilizar? Parafusadeira, lixadeira,
chave de fenda, chave de boca, chave Phillips, enfim, chave de torque, tudo isso são todas essas questões são recursos para que você possa fazer com que o seu processo aconteça. Depois tenho sei quais são as atividades, sei quem é o perfil da função, sei qual é a característica do meu trabalhador que vai realizar essas atividades, sei o que esse trabalhador precisa para desenvolver essas atividades, eu vou ensiná-lo como fazer. E aí eu vou para as minhas instruções de trabalho, para os meus procedimentos e para os meus requisito não, para os meus, para a minha receitinha de bolo, né? Basicamente, procedimento e instrução de trabalho. Eu vou ensinar esse colaborador, eu vou elaborar as minhas instruções, vou elaborar os meus procedimentos para que essas atividades sejam feitas de maneira consistente e repetidamente correta, né? Sem pensar que cada um vai fazer do seu jeito. Não, eu preciso padronizar, eu preciso ter uma sistemática para que essas atividades que eu descrevi sejam repetidas sem erro. Então, a repetitividade vem através de um procedimento bem elaborado e uma instrução de trabalho bem criada. Sei quais são as minhas atividades, as entradas, as saídas, sei qual é o profissional que eu preciso, sei quais são os recursos e tenho todo o meu procedimento, toda a receita de bolo para que ele possa executar isso. Mas eu preciso medir esse processo, eu preciso entender se esse processo está trazendo o resultado que eu espero para ele. E aí eu vou criar os meus indicadores. De uma maneira bem simples, indicador, de uma análise bem simples da palavra, indicador ele serve para indicar a dor, indicar o que está doendo. Ou seja, eu vou medir aquilo que é importante dentro do meu processo. Vou avaliar a eficácia do meu processo. E aí você vai criar os seus indicadores. Por exemplo, se for um processo de suprimento, um processo de compras, né? Você vai analisar e medir a pontualidade dos seus fornecedores. Esses seus fornecedores estão entregando dentro do prazo combinado ou eles estão fora, ou eles estão antecipando, eles estão atrasando. Então, são esses indicadores que a gente vai ter em cima dos processos. Importante salientar aqui que vamos fazer isso para cada processo, para cada item dentro da sua organização. Lembrando que processo, muitas das vezes, a gente acaba confundindo e colocando o mesmo nome do departamento. Mas podemos ter processos com vários departamentos. Então, dentro desse conceito, você pode agregar vários departamentos dentro desse processo. É importante você ter isso em mente para que você possa olhar para a sua organização e entender como que são esses processos e definir quais são cada um desses processos. Pode ser, você pode utilizar o nome de cada departamento do processo? Pode, não tem problema nenhum. Você vai ver que cada departamento tem suas atividades, tem suas entradas, tem seus procedimentos, você vai ver que vai encaixar. Mas não é uma coisa obrigatória. E que sim, você pode ter vários departamentos dentro de um único processo. Muito bem, olhei para tudo isso, olhei para cada processo, escrevi o que cada processo precisa, desenhei cada processo dentro da minha organização e o que eu faço com isso? Eu vou montar a interação destes processos. Eu vou entender como que cada processo interage com o outro e vice-versa. Isso é importantíssimo, porque você daí vai estabelecer o fluxo da sua empresa, o famoso fluxograma, né? Tem um desenho até bem característico, né? Você vai ter aí os seus fluxogramas, onde que começa, para onde que vai, onde que caminha, quem decide o quê. E aí existe uma série de técnicas onde você tem uma série de diagramas para você colocar dentro do fluxograma, para você indicar decisão, indicar o que que é documento, o que que é arquivo, o que que é realmente processo, o que que é material, enfim. Você vai desenhar essa interação com os seus processos, para você entender o fluxo da sua empresa e aí você começar a entender
como que você pode melhorar em cada ponto. Então, um pontapé inicial para a implantação de um sistema de gestão são essas duas ferramentazinhas que eu trouxe para vocês. Lógico, tem uma série de outras informações, contexto da organização, objetivos, políticas, que vão interagir com isso que a gente acabou de ver. Mas você começando por este passo, você entendendo como que a empresa funciona, vai facilitar para que você possa envolver o restante depois, posteriormente, né. Você já vai ter aí seus indicadores, você já vai ter interação, você já consegue olhar para os procedimentos, e aí você já começa a olhar para a política, já começa a entender quais são possíveis objetivos a serem estabelecidos pela organização e, junto com isso, criar a sua política do sistema de gestão para que todos entendam que a empresa tem um objetivo, tem uma diretriz, ela entende como que o processo dela funciona, quais são as nuances dentro da organização e, consequentemente, poder entender quais são as não conformidades, quais são as falhas e corrigi-las para que o resultado seja alcançado. Esse aqui é o pontapé inicial para qualquer empresa, seja bar, seja a banca de jornal ou seja grandes corporações. Você tem que ter um mapeamento de processo para entender e, como eu falei, para gerar resultados para sua. A partir do momento que você começa a evidenciar, que você começa a escrever isso, você vai ver os pontos falhos. Você vai ver aonde você tem que melhorar. E também, lógico, vamos reforçar isso também, que existem oportunidades. Ou seja, você tem pontos positivos dentro dos processos e você consegue replicar isso para outros, visto que os processos podem ter semelhanças ou você pode ter uma ideia de um processo e conseguir adaptar e aplicar para que outro processo seja melhorado. Essas oportunidades devem ser potencializadas. Quando eu falo em potencializadas, é realmente distribuir isso, aplicar isso nos outros processos ou aplicar dentro da organização para que todos possam alcançar a sua excelência. Uma outra situação que a gente tem que pensar, visto a complexidade ou a facilidade que a gente tem com essa ferramenta, é nunca é muita coisa, mas não é favorável, não é adequado que você faça isso sozinho. Seja você gestor, técnico de segurança, técnico de meio ambiente, técnico de qualidade, analista, seja o que for, ou o que é a função que você esteja desenvolvendo. Mas é importante você montar uma equipe para que você possa analisar cada processo individualmente. Pode ser que nesta equipe, e dependendo do processo, você vai ter as pessoas só daquele processo, então só da área comercial, só da área produtiva, mas dependendo do momento em que você está elaborando o seu mapeamento de processo, você vai precisar da participação de outras pessoas dos outros processos. Quando você fala em produção, provavelmente você vai precisar em algum momento da área comercial e também vai precisar da área de expedição, por exemplo, para poder entender quais são as saídas e as entradas e elaborar esse processo de maneira detalhada que te traga confiança naquilo que você está escrevendo e você conseguir aplicar e depois entender o que você pode melhorar. Então, monte uma equipe e essa equipe não precisa ser uma equipe fixa, como a gente acabou de ver, pode ser uma equipe variável, e aí você vai escrevendo, vai detalhando esses processos e depois a interação entre eles. Bom, esse aqui era o que eu queria passar para vocês hoje, para que vocês possam começar a entender como que o sistema de gestão funciona e aplicar isso no dia a dia de vocês. Então, leve isso, compartilhe isso com amigos, com companheiros. Se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe seu comentário. É o que eu sempre falo, quando a gente começa a comentar, quando a gente começa a discutir sobre o assunto, nós conseguimos entender onde que nós podemos melhorar com a visão de um, com a visão de outro, e aí enriquecer o nosso trabalho, enriquecer o nosso dia a dia. Eu fico por aqui. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no canal
não perca a oportunidade. E lógico, né, a gente se encontra no próximo vídeo.